Continuando aqui a falar sobre o efeito estufa, gente, como eu vinha falando, né, ele é um fenômeno natural e fundamental para a existência da vida humana. Por quê? Porque o efeito estufa ele é um fenômeno no qual o planeta Terra retém parte do calor que recebe do Sol. Vocês sabem que nós recebemos calor, né, energia, luz do Sol, mas parte dessa energia que a gente recebe, ela é refletida no planeta Terra e volta para o espaço. Uma parte fica retida aqui no planeta Terra e quem faz esse trabalho de retenção é a atmosfera. A atmosfera ela retém parte desse calor. Então, em níveis ideais, o efeito estufa ele é um fenômeno importante para que haja uma temperatura adequada para poder ter vida na Terra. O problema é que nos últimos anos o efeito estufa ele vem se agravando e vem provocando, pelo menos aí nos últimos 30, 40 anos, o chamado aquecimento global. O aquecimento global é o acúmulo excessivo de calor no planeta Terra. O planeta Terra acaba retendo mais calor do que necessita, desorganizando os climas, né? Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, necessário, mas ele vem se agravando. O que vem provocando o agravamento do efeito estufa? As queimadas, os desmatamentos, o lançamento de poluentes derivados da queima de combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? São aqueles derivados, por exemplo, do petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene, a queima de carvão mineral, né? Então as queimadas, os desmatamentos, a queima de combustíveis fósseis, também o lançamento de um gás chamado CFC, clorofluorcarbono, que é um gás que é utilizado na atividade industrial, principalmente em aparelhos de refrigeração, né? Então esses elementos eles vêm provocando o agravamento do chamado efeito estufa e provocando o aquecimento global. O aquecimento global, o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global, vem provocando no mundo uma série de problemas. O primeiro é esse que eu falei para vocês, da questão da desorganização dos climas. Em algumas áreas faz mais calor, em outras mais frio, em outros locais chove mais, em outros locais ocorrem secas. Um outro problema também é que a retenção de calor no planeta Terra, numa quantidade maior do que o planeta necessita, vem também provocando o derretimento das calotas polares, o gelo no Polo Norte, no Polo Sul, na região da Antártida, vem derretendo isso, vem elevando gradativamente as águas oceânicas, né? Então, a elevação das águas oceânicas pode provocar sérios prejuízos, por exemplo, a países que ficam em ilhas, ou a povoados, né? Locais que ficam em ilhas, locais que ficam nos litorais dos países. Então, há muitos países que são ilhas que temem que o agravamento do efeito estufa possa levar esses países a desaparecer do mapa, né? Além da extinção de espécies animais e vegetais, porque o excesso de calor provoca a mudança em alguns fenômenos que mantêm a vida de diversas espécies animais e vegetais. Tá? Calor excessivo, ou frio excessivo, ou chuvas excessivas podem provocar prejuízos a diversas espécies de seres vivos, né? Então imaginem, por exemplo, em locais que são mais frios, ocorrer mais calor do que é necessário. Espécies que não são adaptadas ao calor vão desaparecer, né? Então, por isso, nos últimos anos, devido a esses problemas, lixo, água, aquecimento global, os países eles vêm tentando encontrar alternativas para isso, realizando conferências ambientais. A primeira grande conferência ambiental que ocorreu no mundo foi a Rio 92, em 1992, né? Ocorreu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E nessa conferência foram acertados uma série de acordos
e firmados uma série de compromissos pelos países para tentar diminuir as agressões ao meio ambiente. Aí foram criados alguns documentos, como por exemplo a Agenda 21, né? A Carta da Terra, Convenção da Biodiversidade, do Clima, das Florestas. Então foi uma conferência que movimentou o mundo e firmou diversos acordos na área ambiental entre os países. Em 2002 aconteceu a Rio+10, que aconteceu na cidade de Joanesburgo, que é a capital da África do Sul, e nessa conferência foram reafirmados os compromissos na Rio+92 e verificado o que se conseguiu colocar em prática, né, da Rio+92. Infelizmente, foi uma conferência que foi considerada assim um fracasso, porque se percebeu que pouco o mundo havia avançado na área ambiental e a questão econômica estava ainda pesando mais, estava ainda sendo priorizada pelos países no lugar das questões ambientais. 10 anos depois da Rio+10 aconteceu a Rio+20, novamente no Rio de Janeiro, onde foram firmados novos compromissos, tá, na área ambiental. Foi discutido bastante também a questão do desenvolvimento humano, porque o desenvolvimento humano está ligado também ao desenvolvimento, preservação do meio ambiente, a garantia das pessoas de terem acesso à água, a um ar puro, a alimentos, tá? Então, essa conferência, ela firmou novos acordos. E nessa conferência foi lançado um relatório chamado Nosso Futuro Comum, onde foram elaboradas novas propostas na área ambiental. E em 1997 aconteceu a Conferência de Quioto, onde foi lançado o Protocolo de Quioto, um acordo internacional para reduzir as emissões de gases que provocam o agravamento do efeito estufa. Foi estabelecida uma meta de 5,2%. Os países deveriam reduzir até o ano de 2015 cerca de 5,2% das emissões de gases poluentes, né? Entretanto, quando chegamos nesse ano, ficou constatado que a grande maioria dos países não conseguiu. E aí depois foram realizadas outras conferências sobre clima, a COP15, COP21, COP22, 23, onde ficou mais livre a questão de quanto cada país deveria reduzir as emissões de gases que agravam o efeito estufa. Não foi firmado um acordo tão rigoroso. Foi deixado que cada país propusesse o quanto conseguiria diminuir, reduzir. No protocolo de Quioto, os países tinham a obrigação de reduzir 5,2%. E nem todos os países desenvolvidos eram os que tinham maior compromisso, porque são os que mais poluem. Os países subdesenvolvidos, por exemplo, ficaram livres dessa meta. Isso foi algo que, inclusive, desagradou os países desenvolvidos e foi uma das razões do fracasso do acordo. As conferências COP, elas vieram para tentar firmar acordos mais maleáveis, mais flexíveis, que deem mais liberdade aos países. Entretanto, o que nós percebemos atualmente é um agravamento dos problemas ambientais a nível mundial. Na Conferência Rio+92 também, gente, foi lançado o Desenvolvimento Sustentável, que é uma proposta da Organização das Nações Unidas que visa garantir para o uso dos recursos naturais pelas gerações presentes, sem comprometer a existência desses recursos naturais para gerações futuras. Todas essas conferências vêm tentando garantir que essa ideia do desenvolvimento sustentável possa acontecer, que as gerações futuras usem os recursos naturais hoje, mas não comprometam esses recursos naturais para gerações futuras. Ou seja, as gerações futuras elas têm o direito de usufruir dos recursos que o planeta Terra nos oferece, assim como nós estamos usufruindo hoje. Mas, enfim, essa é uma discussão muito forte hoje no mundo, a questão ambiental, gente.
Países que hoje não se preocupam com essa questão ambiental são países fadados a ter problemas no cenário internacional, no comércio, na política. Tá? Então é um tema amplamente debatido. E como nós vivemos o período da globalização, a globalização ela faz com que os países estejam mais próximos uns dos outros, né, integrados, e haja uma maior facilidade para eles discutirem esses problemas e tentem colocar ações em conjunto, tá, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês. Façam as atividades. Muitos alunos não estão fazendo as atividades e não estão me enviando. Poxa, gente, é uma pena isso, porque a gente se esforça aqui para preparar as aulas, atividade, muitos alunos não fazem, né, essas atividades. Então é uma pena, mas eu parabenizo aqueles que estão fazendo a sua parte e chamo a atenção dos que não estão, para que acordem e comecem a fazer suas atividades, porque afinal de contas a gente ainda não sabe quando as aulas presenciais vão retornar, tá? Então façam a parte de vocês, tá, pessoal? É isso aí, um grande abraço a todos e se cuidem, gente.